E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na evolução histórica de um dos temas mais discutidos e às vezes mal compreendidos da religião, o dízimo. Analisando os textos que vão desde as raízes do Antigo até o Novo Testamento, nós vamos muito além das porcentagens. A ideia aqui é descobrir como a própria história aponta para uma transformação profunda de mentalidade. Para isso, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, vamos ver o período antes da lei, com os patriarcas. Depois, a instituição na lei mosaica. Em seguida, o ensino de Jesus. O quarto ponto é a visão do Novo Testamento. E, por fim, a transição para a adoração em vez de obrigação. Vamos lá? Ponto número 1. Antes da lei, a época dos patriarcas. Imagina só, muito antes de sequer existir uma nação chamada Israel, a prática de entregar a 10ª parte de algo já rolava solta. Pois é. Registros históricos mostram que povos superantigos como os sumérios já ofereciam 1/10 das coisas que eles chamavam de Eshu para as divindades deles. Esse era o pano de fundo cultural ali do Antigo Oriente Médio. Então, os patriarcas bíblicos já estavam super inseridos nesse contexto. Isso traz a gente para um conceito fundamental que as fontes destacam, chamado de princípio da anterioridade. O que isso significa na prática? Significa que a atitude de entregar o dízimo aconteceu mais de 400 anos antes de existir a famosa Lei de Moisés. Quando figuras históricas como Abraão entregavam o dízimo, não tinha nenhuma lei exigindo isso. Era um ato autônomo, tipo puramente espontâneo e voluntário, sabe? O primeiro registro bíblico explícito disso está lá no livro de Gênesis. Depois de uma baita vitória militar, Abraão encontra com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e decide entregar a ele a 10ª parte dos despojos de guerra. A grande sacada dos textos aqui não é focar na transação financeira em si, mas sim no fato de que Abraão reconheceu que aquela vitória não veio da força do próprio braço, mas de Deus. Foi um verdadeiro tributo de honra e gratidão. Avançando na nossa linha do tempo, chegamos ao ponto 2, a instituição na lei mosaica. Foi na lei de Moisés que o dízimo virou, de fato, uma legislação nacional. Mas olha que detalhe interessante que quebra muita ideia preconcebida que a gente tem hoje. O destino dessa arrecadação não era só para manter o templo ou os sacerdotes levitas. Na verdade, ele funcionava como uma verdadeira rede de segurança social. Uma parte crucial daquilo era destinada diretamente para amparar órfãos, viúvas e até estrangeiros que estavam de passagem. Era literalmente um sistema de justiça social integrado à religião. E é com essa ideia de rede de proteção social na cabeça que as fontes sugerem que a gente leia textos proféticos mais duros, tipo o famoso livro de Malaquias. Sabe quando o texto acusa o povo de roubar a Deus? Ele não está falando no vácuo. Ele está se dirigindo a uma nação que estava num declínio espiritual absurdo. Os sacerdotes tinham largado os deveres, o templo estava abandonado e, como consequência direta, as pessoas mais vulneráveis estavam passando necessidade. Então aquela repreensão toda não era só sobre não pagar um imposto, era uma bronca pesada sobre o abandono de um sistema que existia para cuidar das pessoas. Bom, o que nos leva ao ponto 3 da nossa análise, o ensino de Jesus. Quando a gente chega nos evangelhos, no século I, Jesus toca nesse assunto de um jeito bem pontual. Tem um diálogo famosíssimo em Mateus, onde ele está falando com a elite religiosa. E olha só, o relato deixa claro que a prática não foi abolida, porque ele até diz, vocês deviam fazer estas coisas. Só que ele dá uma invertida tremenda numa mentalidade super legalista que estava rolando. O pessoal era tão metódico que separava 10% até dos temperos da horta, tipo hortelã e cominho, mas esquecia completamente do que mais importava, a justiça, a misericórdia e a fé. Os textos mostram que eles usavam esse rigor matemático todo só para mascarar a falta de empatia e de justiça social. Tem uma história, a parábola do fariseu e do publicano, lá no livro de Lucas, que ilustra isso de um jeito fantástico. De um lado você tem o fariseu enchendo o peito para dizer que seguia todas as regras e dava o dízimo de absolutamente tudo. Do outro, o cobrador de impostos, o publicano, batendo no peito e só pedindo misericórdia porque reconhecia que era falho. E o texto conclui dizendo que quem saiu dali justificado foi o cobrador de impostos. Ou seja, a narrativa aponta que seguir uma porcentagem à risca não significa nada se o coração estiver cheio de orgulho. A intenção por trás da atitude passa a ser a grande protagonista. E isso abre as portas para o nosso quarto ponto, a visão do Novo Testamento na era apostólica.
Se a gente analisar os documentos da igreja primitiva, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê que ele defende com unhas e dentes que quem trabalha focado no evangelho tem sim o direito de ser sustentado pela comunidade. Ele até cita aquele princípio antigo de que não se deve amarrar a boca do boi que está trabalhando na colheita. Mas, preste atenção nisso, os registros mostram uma mudança total de paradigma. Paulo afasta completamente a comunidade daquela ideia de uma taxa obrigatória. E aqui, a gente chega no que eu diria ser a espinha dorsal da contribuição no Novo Testamento. Esse trecho, na segunda carta aos Coríntios, marca a ausência completa de qualquer exigência legal de porcentagem. Os textos introduzem o que eles chamam de lei da liberdade. A motivação sai daquela caixinha de obrigação pesada e entra no campo da voluntariedade pura. Basicamente, o valor exato no papel importa bem menos do que a disposição alegre e sincera do coração de quem está contribuindo. E para amarrar tudo que vimos até aqui, vamos ao quinto e último ponto: adoração em vez de obrigação. No fundo, a história toda se resume a essa grande virada de chave mental. De um lado da balança, a gente tem a mentalidade de obrigação e legalismo, que é aquela visão super transacional, às vezes guiada pelo medo de punição ou vista só como um imposto fixo, um boleto a pagar. Do outro lado, surge o quadro da adoração e da graça. Aqui, a entrega voluntária nasce do amor e de uma gratidão gigantesca, como uma parceria. As fontes sugerem fortemente que quando essa contribuição é vista como um ato de adoração, ela vira um antídoto poderosíssimo contra o nosso materialismo moderno. A conclusão que os documentos da época trazem para os praticantes é muito clara. Entregar os seus recursos não é descrito em nenhum momento como um fardo financeiro, mas sim como um privilégio. É tratado como uma disciplina espiritual desenhada para diminuir o nosso próprio egoísmo. Na prática, é um jeito de reduzir aquela nossa dependência natural do dinheiro e reconhecer de forma tangível que a providência divina é a dona e a fonte de absolutamente tudo. Então, para encerrar nossa explicação de hoje, eu deixo essa grande provocação que a análise histórica levanta para a gente pensar. A verdadeira questão, no fim das contas, não é ficar focado na calculadora, mas perguntar onde é que está o seu coração na hora de fazer a sua entrega. É movido por medo, por uma tentativa de troca ou é pura gratidão? Fica a reflexão. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa análise profunda das raízes dessa tradição. Espero que tenha trazido bastante clareza para você. Um abraço e até a próxima.